Muitos dizem que o carro popular acabou, mas a verdade é que todos os modelos 1.0 vendidos aqui no Brasil têm sim a sua versão de entrada, que abre mão ali de alguns equipamentos, talvez duvidosos, para apontar um preço bem mais barato. Na linha HB20 não é diferente, e esse carro aqui é o HB20 Sense 1.0 2023. O concorrente aqui de Polo Trek, 208 Like, Argo sem nome e vários outros modelos de entrada aqui no Brasil. Então bora conhecer um pouquinho mais aqui sobre esse carro e falar se ele vale a pena ou não, considerando o preço de R$80 mil. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E desde a época do seu lançamento, lá em 2012, o HB20 sempre teve uma versão de entrada com uma proposta muito parecida com o que a gente encontra aqui hoje na Sense. Só que com o passar dos anos, essa versão foi mudando de nome. Inicialmente era a versão Comfort, depois virou a versão Unique, e na hora que ele recebeu a reestilização aqui, que foi chamada de nova geração pela Hyundai ali em 2020, ele começou a ser chamado de Sense. O HB20 Sense já passou aqui pelo canal há alguns anos atrás, antes dessa nova reestilização que colocou essa traseira diferente, a frente um pouquinho mais quadrada. E basicamente o que a gente encontra aqui é o mesmo carro que a gente tinha lá em 2020. Mas obviamente ele foi tendo pequenos aprimoramentos com o passar dos tempos. Atualmente o HB20 ele é vendido com 3 opções de equipamentos diferentes com o motor 1.0 aspirado. A versão de entrada Sense, a versão intermediária Comfort e a versão topo de linha Limited. Acima dela tem também a versão Comfort com motor 1.0 turbo e câmbio manual e as versões Platinum e Platinum Plus com o motor 1.0 turbo e o câmbio automático. Muito curiosamente, no mesmo dia que a gente está gravando aqui com esse HB20 Sense, a gente também teve a oportunidade de gravar com o HB20 Limited. Então eu vou chamar o Davi aqui para participar um pouquinho e contar quais são as diferenças entre essa versão de entrada e a versão mais completa que tem com o motor 1.0 aspirado. Externamente, acho que a maior diferença que a gente nota são as rodas. Enquanto lá a gente tem rodas 14 com calotas, aqui a gente tem as rodas Aro 15 com rodas de liga leve. Os repetidores de seta, que lá ficam no paralama, aqui ficam diretamente nos retrovisores. E se lá a gente tem retrovisor e maçanetas preto fosco, aqui não. Aqui a gente tem a mesma cor do resto da carroceria. E aqui na traseira do HB20, as diferenças são bem mais sutis. Aqui no Sense a gente não tem sensor de estacionamento e nem a câmera de ré, mas nos dois carros a gente tem essas lanternas interligadas por essa barra, que não se acende integralmente. Se as cores externas são as mesmas, por dentro a gente vê algumas diferenças. Vou começar aqui por esse acabamento aqui no medalhão da porta, tá vendo? Aqui a gente tem um vinil, que acho que contribui muito para uma percepção de qualidade, com costuras reais. Lá no outro HB20 é tudo em plástico com costuras simuladas. Em equipamentos a gente já começa a ver as diferenças aqui, né? A gente tem vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico, a maçaneta cromada, claro, né, que também contribui aí em termos de percepção de acabamento. E olha, o mesmo volante multifuncional, mas aqui com regulagem de altura e de distância, complementando a regulagem de altura do banco e do cinto que já existe no HB20 Sense. Aqui a gente tem a central de 8 polegadas com espelhamento sem fio e aqui nós temos também uma entrada USB-C para carregamento rápido de aparelhos celulares. E aqui atrás, como eu comentei, como vocês podem ver, a gente não tem o vidro à manivela lá do Sense. Então, comando automático aqui para subida e para descida, que é um ponto muito positivo. E tem outra diferença que é especialmente crítica. Acho que imagens dizem mais do que palavras, né? Essa é a chave do Sense, obviamente, e essa do Limited. E como vocês podem ver, a chave do Sense é simples, né? Parece a do Gol Bolinha, né? Não tem nenhum tipo de comando, né, de trava, destravamento ou travamento do carro. Inclusive, o HB20 Sense não oferece alarme. Então, se você está levando um carro aí de R$81 mil para casa, você vai precisar parar ali na área de acessórios da concessionária, em outro lugar, para colocar um alarme nele. Porque de série, no Sense, não senhor. Por baixo do capô aqui do HB20 Sense, apesar da carinha ser nova, né, com esses novos faróis, essa nova grade que deu um visual um pouquinho mais
agressivo, que é o HB20, que tinha um visual um pouco arredondado demais antes desse último facelift, continua morando aqui embaixo o mesmo motor 1.0 capa que equipa o HB20 desde 2012. Mas isso não significa que é exatamente o mesmo motor. É comum que, durante a vida útil dos motores, eles vão sendo atualizados, recebendo alguns novos componentes, fazendo alguns pequenos ajustes. E na última atualização que ele teve, foi para cumprir o PL7, novas regras de emissão de poluentes aqui do Brasil. Com isso, esse carro hoje tem 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina, 10,2 kgfm de torque no etanol e 9,4 na gasolina. Não é um motor muito potente, está bem na média da categoria, mas vale lembrar que o HB20 é um carro bem leve. Então aqui você acaba tendo um desempenho bem bacana, mesmo considerando os seus concorrentes. Uma coisa legal de comentar aqui, é que esse motor ele é bem exposto, você consegue ver todos os cabos e tudo mais, não é aquele motor todo carenado igual a gente encontra em alguns dos seus concorrentes. E todo o acabamento aqui por dentro é na mesma cor do carro, não é direto no primer, mas você percebe que não tem o mesmo cuidado do verniz que tem do lado de fora da pintura. Outra coisa é que não é só porque é a versão de entrada não, isso é perfeitamente padrão, até mesmo em carros de categorias superiores fabricados aqui no Brasil. Falando um pouco sobre dimensões, esse carro, novamente, está muito próximo da categoria. É um carro um pouquinho maior aí do que o Argo, um pouquinho mais baixo do que um Argo e menor do que um Onix. Mas, na verdade, tudo está muito dentro da média. Todos os carros dessa categoria estão mais ou menos nesse mesmo estilo. O C3 ali um pouquinho mais altinho, o City, que compete com as versões de topo aqui do HB20, um pouco mais comprido, mas quase todos com dimensões muito similares. E olhando aqui na lateral, é o HB20 mais simples, como o Davi mostrou para vocês. Não tem retrovisor e as maçanetas pintadas na cor do carro e tem essas rodas com calotas aro 14. Visualmente pode até ficar um pouquinho estranho, Fica meio com sensação de rodinha com carrão. Principalmente considerando que agora com a atualização o HB20 tem rodas até aro 16. Mas na prática, esse conjunto aqui é muito bom, porque ele compensa um dos principais pontos negativos aqui do HB20, que é a sua suspensão com um curso um pouquinho mais curto. Então quando você passa em valetas, em buracos, você percebe como que ela distende e ela dá fim de curso muito fácil. Com esse pneu um pouco mais alto, a borracha ajuda a amortecer um pouquinho e faz com que, por mais que a suspensão seja exatamente a mesma das outras versões, você consiga ter uma sensação de conforto um pouquinho melhor. Como essa aqui é a versão já atualizada, 2023, a gente já tem essa nova lanterna aqui, essa barra vermelha no centro, que ao contrário da versão sedã, ela não se acende inteira, Você só acende aqui até essa parte intermediária. E junto com essas lanternas vieram também as setas que ficam agora na parte de baixo do para-choque. Muita gente critica, mas se você está aqui a 3 metros de distância, isso já não faz diferença nenhuma. É realmente quando você está muito colado ali no trânsito que você pode acabar não vendo. E ainda falando um pouco sobre design, um dos pontos que eu sempre critiquei desde o momento do lançamento dessa reestilização aqui do HB20 é como o carro ficou todo quadradinho, a frente, a traseira, todo muito angular, e eles mantiveram essa parte aqui, olha, na coluna C, redonda que tinha na geração anterior. Tanto essa parte aqui intermediária, quanto esse vinco que vem descendo aqui de forma muito arredondada na lateral, são pontos que mostram que esse carro é apenas um facelift. Não teve realmente uma nova geração, não teve um facelift profundo aqui, realmente só um tapinha que a Hyundai deu para tentar dar uma aquecida nas vendas. E, pessoalmente, ficou bonito, E como o Davi mostrou para vocês, a gente abre mão de vários pequenos equipamentos na hora que a gente compara esse HB20 de entrada com a versão Limited mais completa. Mas no final das contas, a maior parte dos pontos positivos aqui do HB20 se mantém mesmo aqui nessa versão de entrada. E o que eu falo sobre isso? Eu falo sobre esse belo visual aqui do painel, que recebeu esse novo desenho um pouco mais horizontal aqui na atualização de 2020. Os bons comandos aqui de ar-condicionado, do som, que apesar de ser um som muito simples, apenas com Bluetooth e rádio, consegue ter um funcionamento bem legal. As setas todas funcionam muito bem, volante tem funcionalidade multifuncional, inclusive o piloto automático, que é uma exclusividade entre os carros 1.0. E esses bancos aqui que não são tão bons assim, mas são confortáveis sim. Eles têm alguns pequenos problemas aqui no assento, que logo na hora que você senta, você sente que ele tem como se fosse uma barra intermediária aqui, que pressiona um pouquinho a sua bunda, e esse encosto de cabeça que, dependendo aqui da angulação que você gosta de usar o assento, acaba empurrando a sua cabeça um pouquinho para frente. Mas no geral, o bom aspecto aqui que a gente encontra nos HB20s mais completos também estão aqui na versão de entrada.
As seções mais completas do HB20 agora já tem um painel digital, mas aqui nessa versão de entrada e também mesmo nas versões mais completas aqui com motor 1.0 aspirado, a gente tem um painel bem mais simples com conta-giros e velocímetro e um computador de bordo no centro, um layout bem tradicional. Você consegue comandar o som aqui pelo lado pelo lado esquerdo do volante, e aqui pelo lado direito você tem um controle do piloto automático com essas 3 teclas aqui, e com essas teclas aqui você consegue controlar o computador de bordo. Que é um computador de bordo bem simples, né? Você tem 2 marcações aqui de consumo e distância, né? O trip A e o trip B, que você consegue ver quantos quilômetros você andou, o tempo de viagem e o consumo médio. E na hora que você clica aqui nessa outra pasta, você consegue ver aqui as configurações, as formas de unidade, alguns avisos aqui do carro, e você também consegue montar aqui o tempo de revisão. É realmente um computador de bordo bem simples, mas que para uma versão de entrada cumpre bem o seu papel. O que eu tenho de crítica aqui sobre esse painel é só sobre o tamanho desses números aqui em volta. Dá para perceber como que ele tem um espaço bem grande vazio aqui no meio e os números bem pequenininhos em volta. Acho que melhoraria um pouquinho a leitura se esses números fossem maiores e esteticamente não ia atrapalhar. Continuaria sendo um painel bonitinho e de um design que agradaria. E aqui no centro, como tinha acabado de falar com vocês, a gente tem um rádio com Bluetooth. Nada de central multimídia nessa versão, mas o ponto positivo é que isso aqui já vem de série no carro, né? Hoje você não consegue comprar um HB20 sem ter um rádio original. Aqui você tem as opções de áudio, conectar o celular via Bluetooth, você pode ter as rádios favoritas aqui e você consegue mexer com as estações aqui do lado esquerdo. Aqui embaixo você também tem mais algumas opções do som, que é um som de usabilidade relativamente fácil, mesmo considerando que esses sons aqui, geralmente você tem que ter quase que uma gincana para conseguir conectar o Bluetooth. Logo aqui embaixo do som a gente tem os controles do ar-condicionado, que é um ar-condicionado bem simples de mexer e nada de ar-condicionado digital, e não é daqueles ar-condicionados barulhentos, né, que você mexe aqui e parece que você está batendo numa caixa, nada disso. Um ar-condicionado que funciona super bem, você consegue controlar aqui também o desembaçador traseiro, tudo realmente muito simples de usar. Um pouco mais aqui abaixo a gente tem uma entrada USB tradicional, que funciona tanto para o rádio como função iPod, quanto também você consegue colocar aqui o seu celular para carregar. E aqui a gente tem uma tomada 12 volts tradicional. As versões do HB20 com central multimídia agora já tem aqui entrada USB-C para carregamento rápido, então você tem um pouquinho mais aqui na hora que você pega as versões mais completas, mas aqui, para quem gosta de colocar música no pendrive, por exemplo, você também não vai ficar na mão, além de ter também um Bluetooth. Falando um pouco de ergonomia, né, eu já tinha comentado com vocês que esses bancos não são dos melhores. São bons, são confortáveis, mas eles têm pequenos pormenores aqui no assento e no encosto de cabeça. O lado positivo aqui é que esse banco tem um ajuste de altura, e é um ajuste de altura milimétrico, então você consegue colocar exatamente na posição que você quiser. O cinto também tem ajuste de altura tanto para o passageiro quanto para o motorista. E o volante, apesar de não ter o ajuste de altura e de profundidade, eu me adaptei muito bem aqui. O Davi talvez tenha gostado um pouquinho menos do que eu, mas eu acho que a Hyundai soube chegar no meio termo interessante aqui, de deixar o volante alto, ou seja, mesmo uma pessoa maior conseguiria ter espaço aqui da perna, e ao mesmo tempo um volante que não fica nem muito perto e nem muito longe. Está numa posição bem razoável aqui para o consumidor médio. E os pedais, eles são bem centralizados, um pouco próximos uns dos outros, é verdade, isso acaba te ajudando um pouquinho aqui no caso de um ponta-taco, mas se você está com uma botina, um sapato maior, isso pode acabar atrapalhando um pouquinho. Aqui do lado esquerdo a gente também tem um espaço ali de apoio de pé, né, como se fosse um quarto pedal, que faz com que ajude em viagens um pouquinho mais longas. E o isolamento acústico aqui do HB20 na estrada foi bem positivo. A dinâmica também, a estabilidade no carro da estrada também foi muito boa. O que talvez fique aqui um pequeno adendo é que apesar do motor ser muito bem isolado e dificilmente fazer barulho aqui dentro, na estrada os pneus foram bem barulhentos, então a gente ficava constantemente ouvindo aquele chiado que incomodava um pouquinho aqui do lado de dentro. E aqui no interior do HB20, nos bancos de trás, a gente continua com um visual bem simples, né? E os equipamentos também deixam um pouquinho a desejar. Então a gente tem ali a abertura dos vidros via manivela e a gente não tem nada de tecido aqui na porta. A gente tem um plástico ali com um formato de costura que é muito legal. É muito inteligente como a Hyundai fez isso aqui para dar uma impressão de carro um pouquinho mais completo, mas no toque mesmo, para quem está sentado aqui, não faz diferença nenhuma. Continua sendo plástico, continua sendo um pouquinho incômodo. Mas considerando aqui a categoria, considerando que seus concorrentes, em sua enorme maioria, não tem vidro elétrico nos carros nessa mesma faixa de preço dos 80 e poucos mil reais, tá mais do que perdoado. O espaço aqui para mim, que tem 1,77 m, sentado aqui atrás de mim mesmo, é ok. Não é entre os melhores da categoria, mas atende. Eu tenho 3 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente, e eu tenho um espaço bem bom aqui para o meu pé.
mesmo na posição mais baixa do banco. O que deixa um pouco a desejar é que esse desenho do banco aqui é um pouco gordinho nessa parte de baixo. Então o fato dele ser um pouquinho mais para fora acaba sendo um pouco incômodo para o meu calcanhar. Eu fico batendo aqui, olha, minha perna nessa parte do banco, acabando fazendo que eu tenho que dobrar um pouquinho mais a perna, e aí na hora que eu dobro a perna, eu acabo criando um outro problema, que é não ter o suporte aqui da coxa. Vale lembrar que esse HB20 aqui, desde a sua atualização de 2020, ficou com um espaço aqui atrás muito mais confortável do que a gente tinha nas versões anteriores. Não tanto aqui para o espaço da perna, que melhorou, mas não melhorou tanto assim, mas sim por conta da forma com que esse banco e essa porta é desenhado. O HB20 anterior, de 2012 a 2019, ele tinha uma linha de cintura bem alta, praticamente não tinha vidro aqui no final. E além disso, a gente tinha também um banco que tinha uma posição bem baixa. A gente sentava um pouquinho mais afundado, perna um pouco mais alta na frente e a bunda mais baixa atrás. E na hora que essas duas coisas eram somadas, passava uma sensação muito incômoda aqui no banco de trás. E mesmo não sendo um carro muito apertado, dava a sensação de carro apertado, porque você não tinha visão da janela e você acabava ficando com a perna muito levantada. Esses dois pontos foram corrigidos aqui, então sentar aqui no banco de trás já é muito mais confortável e os bancos são bem legais. Tem esse pequeno porém aqui, por conta desse espaço um pouco limitado aqui para as canelas, eu tenho que dobrar um pouquinho mais a perna, mas é um banco que tem uma posição bem mais alta, é um banco comprido e um banco que tem um tecido surpreendentemente bom aqui para essa categoria. Alguns dos seus concorrentes têm um tecido um pouquinho mais áspero, mas aqui não. A Hyundai tem um tecido com uma patronagem bem legal, como se fossem vários pequenos diamantes, e um tecido bem confortável, bem macio, que é, bom, querendo ou não, um diferencial aqui na categoria. Falando sobre segurança, a gente tem aqui os 3 encostos de cabeça, são 3 encostos de cabeça em forma de vírgula e retráteis, então não atrapalha a visão de quem está lá no banco da frente. A gente também tem 3 cintos de segurança de 3 pontos, a gente tem fixação de cadeirinha via Isofix e o top tether, e além disso aqui, a gente também tem airbag, ABS, controle de tração e controle de estabilidade. Basicamente o que é obrigatório por lei. O que esse carro tem a mais, que não é obrigatório por lei, são os 6 airbags. Enquanto a lei só obriga os 2 airbags dianteiros, aqui não. Aqui a gente tem os airbags laterais e de cortina, tanto para os passageiros da frente, quanto também para os passageiros aqui de trás. E aí você pode até pensar, então se o carro tem 6 airbags, é todo completinho em segurança, ele teve uma boa nota nos testes de impacto. Não é bem assim a história. Esse carro foi avaliado pela última vez em 2019 e naquela época o Latch NCAP tinha uma metodologia bem diferente, bem mais branda do que ele tem hoje. E já naquela época o HB20 não teve uma nota boa. Eu fico imaginando se esse carro fosse reavaliado hoje, muito provavelmente ele ganharia 0 ou no máximo 1 estrela, já que as suas versões mais completas apenas que têm os sistemas ali ADAS, de segurança, que são os sistemas semi-autônomos. E essa versão aqui, sendo a versão 1.0, nem sonhe com isso. E antes de mostrar o porta-mala aqui do HB20, eu quero voltar em um ponto aqui que é realmente bem esquisito, O Davi já tinha mostrado para vocês, mas essa é a chave do HB20 Sense. Ou seja, não é uma chave que tem alarme, não é uma chave que tem abertura de porta por botão, nada disso. Aqui você tem que fazer igual as pessoas faziam lá nos anos 90, Você tem que inserir a chave aqui na maçaneta para destravar o carro. É interessante que o carro tem trava elétrica, então na hora que você destrava aqui do motorista, ele destrava todas as portas e o porta-mala, mas você só consegue inserir a chave aqui do lado do motorista, então um passageiro não tem aqui o miolo para fazer essa abertura. Aqui no porta-mala também não existe nenhum miolo para abertura do porta-mala, então você não consegue simplesmente estar com o carro travado, chegar aqui e desbloquear com a chave. Você tem que pegar a chave, ir lá no lugar do motorista, destravar as portas, a trava elétrica destrava todo o carro e aí você consegue, através de um botão aqui embaixo, abrir o porta-mala. E com isso, você acessa os 300 litros de porta-mala aqui do HB20 Sense. É a mesma litragem que o HB20 tem em todas as suas versões e é a mesma litragem que tem em boa parte de seus concorrentes, Argo, Polo, também tem aqui exatamente os mesmos 300 litros. É uma litragem boa aqui para um carro dessa categoria, você consegue levar malas grandes, mochilas, compras de supermercado. Você tem também a opção ali de rebatimento dos bancos traseiros, não é aquele rebatimento 30-70, que você consegue ir um banco do lado e o central e do outro lado, aqui não. Aqui você tem um rebatimento único, você tem que mandar tudo de uma vez. E você tem um acabamento muito bom. A gente tem aqui os batentes em plástico e todo o acabamento aqui na lateral também em plástico, As torres aqui de suspensão, a caixa de roda, tudo aqui é acabado em plástico.
É bonito visualmente, mas dependendo do tipo de uso que você tem aqui no carro, né? Se você coloca muita mala ou algumas coisas desse tipo, esse plástico vai acabando arranhando com o tempo e acaba ficando um pouco mais feio do que se tivesse apenas um feltro ou um tecido aqui na parte de trás. Mas pensando que não é um carro pensado em carga, né? Acaba que não é um problema. Outra coisa que eu não gosto daqui é esse tampão. É um tampão de MDF bem fininho, tá vendo? E aqui nos cantos dele, nem o MDF tem. A gente fica só com um tecidinho aqui. Então ele não encaixa muito bem, ele acaba dobrando em alguns pontos. E aqui por baixo a gente não tem um step da mesma dimensão dos pneus de rodagem. A gente tem um daqueles steps temporários fininhos. E uma coisa que eu achei estranho, né, é que esse step ele fica encostado aqui na tampa, apoiado nessas espumonas. Ou seja, apesar aqui do buraco, né, tem um espaço para você colocar a roda de rodagem do carro, talvez você tivesse que tirar essas espumas aqui. E isso aqui, olha, é colado no tampão, não é o tipo de coisa que você consegue tirar e colocar. Infelizmente, ou felizmente, a gente não teve a oportunidade de testar isso, mas não deixa de ser um ponto de atenção aí caso você vá comprar um HB20. E aqui, a parte de cima da tampa, toda revestida em plástico também, com puxador dos dois lados. Então, apesar de ser a versão de entrada aqui do HB20, tudo que você tem aqui atrás é exatamente igual que a gente teria na versão mais completa. Bora então começar a nossa volta aqui com o HB20 Sense. E logo de cara, né, impossível não falar de novo aqui dessa chave que o Davi comentou. A impressão que passa é muito ruim. Mas bora lá. Bora dar a partida aqui e falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir o modelo. Uma coisa que é legal aqui, já de comentar, é que apesar desse carro não ter sensor de estacionamento e nem câmera de ré, ele já tem uma coisa que facilita bastante algumas manobras, que é o Hill Holder. Então ele tem um assistente de partida em rampa. Se você estiver numa rampa, seja uma subida, uma descida, e você tirar o pé do freio, o carro não começa a cair logo de cara. Então você tem ali aqueles segundinhos que você precisa para fazer o controle de embreagem e arrancar o carro sem precisar de ficar cantando pneu ou de correr o risco de chegar ele para trás e acabar batendo no outro carro. Sem dúvida alguma, um ponto bem legal aqui do HB20, mesmo nessa versão de entrada. Outra coisa muito legal que esse carro mantém aqui das versões mais completas é o excelente conjunto mecânico. Então, um ótimo motor 1.0 que tem aqui números que até que não impressionam, né? Ficam um pouco abaixo de alguns dos seus concorrentes, mas que na prática, na hora que você começa a dirigir o carro, ele anda muito bem. E outra coisa que ajuda bastante a passar essa impressão de carro forte para o 1.0 é o câmbio. Aqui a gente tem um câmbio manual de 5 marchas, padrão, né? 5 marchas é a média aqui da categoria, mas a gente tem um câmbio bem curtinho que faz com que o carro fique mais ágil. E junto desse câmbio aqui curto, você também tem um acelerador um pouquinho mais bravo, que também passa essa impressão de um carro um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápido. No geral aqui, cara, entre os 1.0, eu acho que o HB20 está entre os melhores. Acho que é um carro mais gostoso de dirigir do que o Argo, do que o Sandero, por exemplo, do que C3, do que 208. Para mim, eu ficaria entre Polo e HB20, com as duas referências aqui na categoria, cada um com o seu próprio jeitinho. Falando de suspensão, bom, aí começa uma coisa que não é tão legal aqui do conjunto mecânico do HB20. A gente está falando de uma suspensão que é um pouquinho curta. E esses pneus altos aqui, aro 14, até ajudam um pouquinho a sensação de conforto, né? É uma sensação muito melhor do que você teria, por exemplo, nas versões mais completas, que tem roda aro 16. Mas é impossível deixar de comentar que essa suspensão aqui, dentro de uma categoria que tem vários carros que são referência, como por exemplo o Argo e o Sandero, né? Carros mais simples, mas que tem excelentes suspensões, aqui não. Aqui a gente tem uma suspensão que vai sofrer um pouquinho mais em buraco, em quebra-mola, e o fato dele ser um carro baixo também vai fazer com que ele raste bastante a dianteira. Ou seja, não é um ponto tão legal assim e que acaba concorrendo um pouquinho com todos os outros aspectos positivos aqui da direção. Falando em direção também, né? Aqui a gente tem uma direção elétrica, que é totalmente padrão aqui da categoria. E eu acho essa direção da HB20 muito bem ajustada. Ela não tem aquela sensação de direção elétrica um pouquinho mais antiga, sabe? Que parecia ser meio artificial.
Aqui não, você tem todas as sensações da rua de uma forma muito responsiva, e esse carro aqui inclusive é um carro que vai ser muito bom para você dirigir na estrada. Você consegue ter uma sensação de controle muito boa aqui, né? Uma direção que vai ganhando um peso, que vai passando a sensação do que realmente está acontecendo no asfalto para você. Realmente sem críticas aqui nesse aspecto. Talvez, para ficar um pouquinho melhor, né, poderia ter o ajuste de altura que eu comentei com vocês, mas, cara, para mim, pelo menos aqui, tá numa posição bem agradável. Os pedais também tem uma sensação boa. É uma embreagem leve, uma embreagem com um ponto muito fácil de você modular, que é praticamente telepático, né? Eu acho que essa é uma boa forma de descrever aqui a sensação. Você aperta a embreagem, você tem um assistente de rampa para ajudar no caso de uma subida, tudo certinho, sem dores de cabeça. Assim como também o pedal do freio, que tem uma sensação muito boa, que é padrão aqui na categoria, né? A verdade é que todos os outros carros nessa categoria, né, com câmbio manual e motor 1.0, também tem pedais de freio muito bom. Já o acelerador, aí começa um pouquinho a polêmica, né? Comentei com vocês agora há pouco que esse acelerador ele é um pouquinho bravo. E o que eu queria dizer com isso, né? Ele é um acelerador que você vai pisar um pouquinho e ele vai dar uma resposta muito rápida. Os carros 1.0, no geral, né, quando você olha para a concorrência, eles têm essa sensação de pedal um pouquinho mais rápido, que é uma forma de mascarar aqui a falta de potência, ajudar numa partida numa rampa, numa acelerada um pouquinho mais rápida, uma ultrapassagem, por exemplo. Mas eu acho que o HB20 ele perde um pouquinho aqui nesse acelerador, deixando ele bravo até demais. É um carro que, como eu comentei com vocês, em números, até que ele não é tão potente assim. Mas a sensação desse motor aqui e o desempenho dele na prática é muito bom. Você não precisaria de um acelerador tão bravo quanto a gente tem aqui para ter a impressão de um carro que tem um desempenho razoável. Só que não é um problema exclusivo do 1.0, inclusive, né? Os HB20 todos costumam ter esse acelerador um pouco bravo demais. Eu já tive um Kia Cerato, que é basicamente, não um HB20, mas um carro um pouquinho maior, também aqui do grupo Kia Hyundai, com conjunto mecânico de motor 1.6 e câmbio automático, que é o mesmo que equipava o HB20 até pouco tempo atrás. Então, eu já sofri muito com esse acelerador mais bravo. Com o tempo eu fui pegando o jeito, me acostumei, e eu acho que qualquer outra pessoa também não teria dificuldade de acostumar com isso. Mas é um ponto que vale a pena ser comentado, porque na primeira impressão, na hora que você senta no carro pela primeira vez, pode acabar assustando um pouquinho. Falando aqui do câmbio também, né? Falei que ele é um câmbio um pouquinho mais curto, e ele é curto tanto de relação de marcha, né? Você deixa o motor ali em rotações um pouco mais altas do que o padrão, como ele também é curto nos engates. Então é um câmbio que você vai ter as marchas muito próximas ali, né? A primeira pertinho da segunda, pertinho da terceira, pertinho da quarta. Eu pessoalmente acho isso bem legal, eu gosto, faz uma sensação de dirigir assim, um pouquinho mais justinha, né? Talvez até um pouco mais esportiva, digamos assim. Mas eu acho que essas margens aqui elas são tão próximas, mas tão próximas, que no primeiro momento, quando você está ainda acostumando com o carro, você pode até ficar em dúvida se ele está engatado ou não. E como as marchas são muito justinhas, né, ela não tem aquela movimentação quando você está no ponto morto, sabe? Que você coloca a mão na marcha, balança para um lado, balança para o outro. Esse carro não tem muito isso, esse câmbio é realmente bem justinho. Então, a mesma vibração que você teria na terceira, por exemplo, você teria no ponto morto, você teria na segunda, você teria na quarta. Então é muito difícil de você saber se o carro está ou não engatado. Em alguns momentos eu acabei sofrendo um pouquinho com isso aqui, mas não é nada que você não acostume também com o tempo. A verdade é que eu, pessoalmente, gosto muito mais de um câmbio justinho, como esse que a gente tem aqui no HB20, do que com um câmbio um pouco mais bobinho, como a gente tem ali no Argo, que tem um engate mais leve, um pouco mais fácil de você saber se a marcha está engatada, mas na hora que você está no trânsito, no vai e volta, é muito mais fácil você fazer esse engate mais curtinho. E um outro ponto que eu reparei aqui nesse HB20 que não me agradou muito, é como em momentos onde você desengata a marcha, ele mantém a rotação alta por um período muito maior do que seria necessário. Agora, por exemplo, olha, eu sei que tem um sinal ali na frente, eu deixei o carro desengatado e ele ficou mantendo a rotação em 1500 RPM, como se eu quisesse novamente engatar, como se eu estivesse fazendo uma troca de marcha e não simplesmente deixando o carro rodar. Isso acontece em diversos momentos, seja agora que eu estou numa descida, seja na hora que eu estou indo parar no sinal e eu desengato para ir freando aos poucos. Em várias situações isso acontece e é uma coisa um pouquinho chata e que com certeza acaba gastando um pouquinho de combustível. Mas, falando aí de consumo, né, o HB20 definitivamente não decepciona nesse aspecto. Eu ainda não finalizei os testes aqui com os números na estrada e na cidade, mas eu vou deixar eles aqui na tela para vocês verem.
E eu já garanto para vocês, pelos testes preliminares que a gente fez aqui, é sem dúvida alguma um dos carros mais econômicos da categoria. É verdade que entre os 1.0, todos os seus concorrentes também têm consumo de combustível muito bom, mas não deixa de ser uma coisa que vale a pena ser comentada aqui, afinal de contas, isso vai fazer uma boa diferença no dia a dia. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui tem um HB20 antes do facelift, né, o modelo de até 2 anos atrás, e deve estar se perguntando se realmente faz diferença aqui essa nova geração, não só nos equipamentos, mas também aqui na sensação de dirigir. E olha, sinceramente, não muda quase nada. Eu percebi uma pequena diferença aqui no ajuste da suspensão. Eu acho que esse carro está um pouco mais bem acertado do que a gente tinha no HB20 Sense anterior, mas realmente uma diferença muito pequena. E quando a gente fala aqui da sensação de dirigir, né, de direção, motor, câmbio, é tudo exatamente a mesma coisa. O motor foi atualizado aqui para cumprir com a PL7, né, que é a nova regra de emissão de poluentes, mas na prática nada mudou. Continua sendo um carro, igual eu tinha falado no início da volta, muito gostoso de dirigir, mas que só justifica a troca se você realmente tiver com vontade de, sei lá, pegar um carro 0 km, já está aí com seus 3, 4 anos de uso, ou você achou ele bonito também. Mas, na prática mesmo, dirigindo, praticamente a mesma coisa. E agora que a gente já conheceu o HB20 por dentro, por fora e deu também uma voltinha no carro, hora de falar quais são os pontos positivos e negativos aqui do hatch compacto de entrada da Hyundai aqui no Brasil. E o primeiro ponto positivo aqui do HB20, nessa versão e também em todas as outras, é a sua dirigibilidade. É um carro muito gostoso de dirigir, é um carro muito sentado no chão. É um carro que tem um rodar muito sólido, que passa uma impressão aqui de construção muito positiva. E eu falo isso na cidade, na estrada, enquanto você está manobrando o carro em velocidades mais altas, em todas as situações, no banco da frente ou no banco de trás, você vai perceber como que a dirigibilidade e o rodar desse carro é muito sólido e muito bacana. Segundo ponto positivo dele é o preço. A gente está falando aqui de uma versão de entrada, uma versão teoricamente bem equipada, né, frente aos seus concorrentes, que não deixa nada a desejar em grandes equipamentos e que custa hoje R$80 mil. Longe de mim falar que o carro está barato. Eu acho que não é para tanto, né? Afinal de contas, nem Kwid e Mobi são baratos hoje. Mas pensando no que a gente tem aqui na categoria, nessa mesma faixa de preço, o HB20 Sense entrega um conjunto bem bacana por um preço justo. Deixa um pouco a desejar ali em alguns pontos, que falarei nos pontos negativos, mas no geral um carro que tem um pacote bem bacana pelo preço que ele tem. E o terceiro ponto positivo dele aqui é o consumo de combustível. Do mesmo jeito que o HB20 é um carro barato de comprar, entre aspas, é um carro, entre aspas, barato de manter também. A gente fez algumas simulações aqui, não só de consumo, mas também de revisão, e é um carro que tem um preço bem bacaninha. De consumo, como vocês viram, né, um carro bem econômico na cidade, na estrada, e que apesar desse câmbio aqui um pouquinho curto, né, que chega a 4.000 RPM, 120 km por hora, ainda assim, mesmo na estrada em altas velocidades com o ar-condicionado ligado, ele consegue manter ali o consumo na faixa dos 16 km por litro no etanol, o que é muito bacana. Mas é claro que nenhum carro é perfeito, e o HB20 Sense aqui também vai ter os seus pontos negativos. Sendo que o primeiro ponto negativo dele é a chave. Cara, pode parecer uma coisa pequena para colocar aqui como ponto negativo, mas no dia a dia, usando o carro, mesmo com a gente aqui que está um dia com ele, faz muita falta. Ter toda hora que você vai entrar no carro, você tem que inserir a chave na fechadura. Muitas vezes você vai pegar alguma coisa no carro, você não consegue abrir só o porta-malas, você tem que inserir a chave na fechadura. E o próprio fato de a chave não ter os comandos de abertura e limitar também o uso aqui do alarme, não deixa de ser uma coisa bem chata, que mesmo para uma versão de entrada, é uma coisa que não é nada legal. Outro ponto aqui que também não é nada legal para uma versão de entrada é o farol. Olha, não é o pior farol da categoria, a gente também tem outros carros com faróis bem limitados. Mas no caso aqui do HB20 a gente tem um farol halógeno de parábola simples, enquanto boa parte dos seus concorrentes já tem ali faróis de parábola dupla ou então faróis de LED. A tecnologia limita, a parábola simples limita e no geral a implantação que a Hyundai fez aqui desse farol também não foi das melhores. Então é um farol que não ilumina muito bem à noite e que deixa um pouquinho a desejar. E enquanto as versões mais completas ali do HB20 tem faróis muito bons com DRL, LED, projetor e tudo mais, aqui não, aqui você tem que se contentar com um farol bem mais simples. E o terceiro ponto negativo aqui, esse ponto eu não vou deixar como ponto negativo, mas sim como observação, que é a suspensão. Eu não acho justo falar que a suspensão desse carro é ruim, porque é uma suspensão bem gostosa, é um carro que tem uma dinâmica muito boa, mas ela tem algumas limitações bem específicas. O primeiro é que é uma suspensão com curso muito curto.
Então, na hora que você passa em quebra-mola, em valeta, ou então em lugares onde tem uma variação de altura muito grande do solo, a suspensão dá fim de curso, ela bate e ela faz o carro não perder o controle, né? Mas você fica ali com uma sensação um pouco estranha na direção. E outro ponto também que me incomoda um pouquinho é que apesar desse carro aqui não ser um carro baixo, é um carro que tem 16 centímetros de vão livre, que é um dos maiores aqui da categoria, ainda assim ele é um carro que raspa bastante a frente. Talvez seja pelo fato dele ter essa frente um pouco mais esticada, mas a verdade é que em saída de garagem, valeta, quebra-mola, em diversos cenários esse carro raspou aqui na frente, assim como é também o Onix, que é uma coisa muito chata no dia a dia. Então, não sei, a Hyundai poderia fazer algumas pequenas mudanças aqui nele, talvez para aumentar um pouquinho esse ângulo de entrada e fazer o carro ser um pouco mais fácil de dirigir na cidade. Mas no final das contas, levando tudo isso em consideração, vale a pena comprar um HB20 Sense desse? E olha, sinceramente, como 0 km, para você que é pessoa física não faz muito sentido. Faz muito mais sentido você gastar R$2.000 a mais e ir para a versão Comfort. E para a Hyundai, sinceramente, provavelmente está tudo bem, porque esse carro, assim como seus concorrentes com motor 1.0 e versões de entrada, não são voltados para pessoa física. São carros muito mais voltados para frotas, seja de locadoras, de empresas e tudo mais. Então, vai comprar um 0 km? Nem pensa aqui. Vai na Comfort, que tem central multimídia, que tem a roda Aro 15, que tem também ali a chave canivete e vários outros pontos. Agora, se você está falando de pegar um carro usado ou seminovo com 2 anos de uso, aí a história já fica bem diferente. Você pegar um HB20 Sense desse com uma boa negociação e uma diferença de preço significativa para a versão Comfort faz muito sentido, porque a maior parte dos pontos positivos que o HB20 tem já estão aqui nesse carro. E os outros pontos que eu comentei ali de suspensão e farol também vão ser problemas em todas as versões 1.0 com motor aspirado. A chave, você até teria o problema a menos se a gente estivesse falando ali da versão Comfort. Mas é possível você colocar a chave canivete com acionamento remoto e com alarme direto na concessionária como um acessório original. Ou seja, por uma diferença de preço ali pequena, você consegue pelo menos acabar com esse que é o maior problema aqui dessa versão, na minha opinião. É muito fácil de recomendar o HB20. É um carro muito bom, é um carro muito confiável, é um carro muito sólido e um carro que tem envelhecido muito bem. Mesmo as versões as primeiras, né, apesar de ter ali as suas limitações, ainda hoje são carros muito legais. E eu acho que não vai ser diferente aqui com essa versão 2023. Visualmente o carro pode até cansar um pouquinho, mas mecanicamente ele é um carro bom hoje e bem provavelmente vai ser um carro bom mesmo daqui a 10 anos. E espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso vídeo, dessa nossa avaliação aqui com o HB20 Sense. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe também de assistir os nossos outros vídeos e vale lembrar que a sua inscrição é muito importante. A gente está muito próximo de chegar aí dos 100 mil inscritos e a sua participação vai fazer toda a diferença. Com mais inscritos, com mais visualizações, a gente facilita e começa a ter acesso a mais carros diferentes. Então, vocês ajudam a gente e a gente cria um conteúdo legal para vocês. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.